Deus é amor. E todas as nossas escolhas naturais e as tendências mais fortes do nosso ser, quase todas elas são contrárias ao amor, até quando a gente ama. Aí ama com possessividade, não é amor. Aí ama com ciúme, aí não é amor. Aí ama querendo controlar, aí não é amor. Aí ama querendo escravizar, não é amor. Aí ama tanto que quer bater, aí não é amor. Aí ama tanto que quer se vingar só por amor, não é amor. Então até quando a gente diz que é por amor, não é amor, na grande maioria das vezes, porque nós somos alienados de Deus, porque nós somos alienados do amor. Se você quiser saber o quão alienado de Deus você é, apenas veja uma coisa nessa vida. É o quão você de fato ama e o quanto você não ama. Isso diz se eu estou cheio de Deus ou vazio de Deus, ou com porções mínimas de Deus em mim. Porque Deus é amor e aquele que ama é nascido de Deus, procede de Deus e pratica o amor de Deus. Aquele que ama é assim, aquele que conhece a Deus é assim, de modo que não tem conversa fiada, você entendeu? No fim, o discernimento que a gente tem que fazer é esse. Em vez de ficar dizendo, como é que eu sei se eu amo a Deus? Ah, eu vou demonstrar que eu amo a Deus sendo obediente às doutrinas, à ortodoxia, ou a isto, ou aquilo, tudo bobagem. Porque o critério está estabelecido na palavra. É o apóstolo João, na sua primeira epístola, quem bota isso em termos simplíssimos, que foi o que Jesus ensinou nos evangelhos, na vida dele, nos ensinos, nas parábolas, em tudo que disse. E João simplificou para o entendimento de uma pessoinha como eu, quando ele disse, aquele que é de Deus, ama seu irmão. Quem não ama seu irmão, não é de Deus. Deus é amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o meu amor não é por Deus como quem ama o invisível. Eu expresso o meu amor por Deus a quem eu não vejo, pois homem nenhum jamais o viu, nem o verá, ele é mistério absoluto. Quem revela o Pai a nós é o unigênito do Pai, quem o revelou, que é o Cristo eterno, que é Jesus. Esse é a revelação exata da essência de Deus. Mas, como eu não vi e nem verei a Deus, o apóstolo João diz, não adianta ficar amando com as mãos para cima, assim. Isso não é amor. A gente ama com as mãos para baixo, como Jesus ensinou. Socorra quem está caído, dê água a quem está com sede, alimente a quem está faminto, ouça quem está aflito, dê atenção a quem está angustiado. Não fuja, nem se aliene do seu semelhante. A gente manifesta amor por Deus assim, perdoando, sendo compassivo e amando a criação e cuidando do que saiu das mãos dele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Assim eu posso expressar o amor de Deus, assim ele é verdade, quando não seja feito de ações de fachada, mas de ações que sejam a extensão do amor no coração. Amor é simples, amor é prático, amor não é poesia, amor não é história de romance para nos fazer suspirar. Amor é calejado, amor é doído, amor é esforçado, amor perdoa sempre, recomeça todo dia. Amor prossegue, nunca desiste. Amor tudo crê, tudo espera. O amor é invencível. Por isso ele tudo suporta. Ele é eterno. Por isso ele jamais acaba. Ele muda de formas e de relações, mas ele não se dissolve. Quando ele deixa de, como amor, ser uma relação com uma pessoa, como amor, ele se tornará uma outra relação. Mas ele não se desama. Agora, a Escritura é clara.
quando ela diz: quem quiser ter alguma coisa séria com Deus, tenha essa gravidade de olhar comprometido com a criação e com as criaturas, e entre elas o seu semelhante, feito à imagem e semelhança de Deus. Se eu quiser dizer para Deus que o amo, a linguagem é esta. Se eu quiser dizer para Deus o que Ele significa para mim, só há um caminho. Eu tenho que expressar isso mostrando o que o meu próximo significa para mim. Se eu quiser ser santo diante de Deus, eu tenho que manifestar essa santidade como amor que perdoa, que acolhe, que socorre e que não faz mal ao próximo, antes a ele faz bem. Aí eu caminharei como um homem santo de Deus nessa vida. Não é quando eu fico apenas guerreando. Aliás, o santo não guerreia, o santo é pacificado. Os que guerreiam não estão santificados. O santo é pacificado no seu coração. Nenhum pecado o perturba nas suas entranhas. Ele só o sofre pela prática dele e pela corrupção que ele gera em outros. Mas enquanto isso, sofre com o coração sereno, porque ele não tem uma reação incomodada, como se ele mesmo estivesse reagindo por estar sendo ofendido acerca daquilo que nele existe. Não, o santo passou disso na graça de Deus. Mas se alguém quiser ser, vai ter que aprender o caminho do amor. Tudo o que seja concernente a Deus e à vida terá que ser amor. Minha justiça tem que ser com amor. A verdade que eu diga tem que ser com amor. Meu amor pela minha mulher tem que ser com amor. Entenderam? Meu amor pelos meus filhos tem que ser com amor, senão eles virarão minha propriedade. Meu amor pelos meus amigos tem que ser com amor, senão eles se transformarão na minha quadrilha. O verdadeiro amor desmascara o que eu chamo de amor e que muitas vezes é apenas um caminho ilusivo de escravidão. Mas, para quem quer, de fato, hoje, dizer: Senhor, eu quero de todo o meu coração expressar o meu amor, o meu culto, a minha devoção, a minha sinceridade a Ti. O Evangelho nos diz que só há um caminho. O apóstolo Tiago disse: então socorra os órfãos e as viúvas e os necessitados nas suas necessidades. Foi prático, deu uma agenda praticamente. Já o apóstolo João usa uma epístola inteira para dizer coisas variadas, como todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, ou como aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Por isso tem um medo enorme do juízo e de morrer, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou disse coisas como essa que eu lerei aqui para você nesse momento: nós sabemos que já passamos da morte para a vida eterna. Por quê? Porque damos o testemunho desta fé eterna, da graça eterna que nos salvou, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Em que? Em que permanecemos com os nossos corações confiantes no amor de Deus. O seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. O mandamento é amor. Quem ama permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. E o Espírito Santo que nos deu está em nós e cresce em nós apenas se amarmos uns aos outros e se crermos em seu Filho Jesus Cristo. Tudo tem a ver com amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
Você não diz que quer coisa de Deus na sua vida? Ame. E você ficará cheio de tudo que Deus é. E todo aquele que ama, veja, todo aquele que ama com amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba, que não se vinga, não se enciuma, não se exaspera, não oprime por amor o que é falsidade. Sim, todo aquele, em qualquer lugar, que genuinamente amar com o amor de Deus, esse conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É tudo tão simples assim. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Quando Deus manifestou o amor dele, ele fez algo. O amor gera ação, atitude, comportamento segundo o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dessa consciência de amor, de dádiva, de graça, de misericórdia. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, nenhum de nós amou a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, cobertura e redenção pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou a ponto de praticar essa loucura, devemos nós também enlouquecer desse amor e amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós crescente e aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito, que é o Espírito do amor, o Espírito Santo, fruto da presença do Espírito Santo em nós é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Gente, tudo é a mesma coisa. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E desse dia em diante amará por gratidão constrangida aos seus irmãos e como forma de demonstrar o verdadeiro amor que o habita. E a única maneira de expressá-lo é amando os humanos, as criaturas, a criação, o meu próximo. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, esse permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto que? Em que amemos uns aos outros. O amor de Deus só cresce em mim se eu amar o meu irmão. E se eu permanecer no amor de Deus, e Deus permanecendo em mim. E a única maneira de eu permanecer no amor de Deus é expressando o amor de Deus, amando os meus irmãos. Por irmãos, não entenda na perspectiva religiosa, o seu próximo. Nisto é em nós aperfeiçoado. Nesse processo o amor de Deus cresce em nós, se fundamenta em nós, se fortalece em nós. Para quê? Para que no dia do juízo nós tenhamos confiança absoluta. Ou no dia que a morte chegar, estejamos confiantes. Pois segundo Ele é, Jesus é, nós somos neste mundo e temos buscado viver neste mundo segundo o seu amor e graça. No amor, portanto, no amor de Deus, nessa consciência, nessa rocha do amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor de Deus crescendo em nós nos liberta de todo tipo de medo. Ora, o medo, seja ele qual for, produz tormento, pânico. Logo, aquele que teme não foi ainda aperfeiçoado no amor, porque quem conheceu esse amor e pisou na rocha eterna deste amor, fica livre de fobias sobre culpa, pecado, juízo, morte, para sempre. Nós amamos alguém, ou até a Ele mesmo, apenas porque Ele nos amou primeiro, apesar de nós sermos alienados dele, distantes e obstinados contra o amor dele. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão,
é um mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, esse também ame a seu irmão, até quando o repreenda, até quando o censure, que o faça na expectativa misericordiosa de que ele de fato encontre a luz. Mas é simples assim, o Evangelho, vocês entenderam? Tudo mais não passa de comentário, um grande comentário. Mas o Evangelho é isso aqui. Quem creu, quem diz que crê, pratica isto. Ainda que não tenha uma Bíblia na mão, ainda que fosse um alienado distante, se entender o que eu disse a vocês nesses últimos 20 minutos, ele tem o Evangelho. Se entender e praticar. Ele não precisa saber detalhes, porque ele não vai errar o caminho. Se essa consciência, se você, portanto, não me ouviu com atenção, eu recomendo que você ouça as reprises deste programa e ouça. Porque a singeleza do que eu lhe disse aqui é o Evangelho. Mais prático, puro e simples, para qualquer um entender. Por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Por que que o fato dele ter me amado primeiro me produz uma resposta de amor a Ele? Porque Ele me amou sendo eu pecador, e eu sei quem eu sou, eu me enxergo e sei como, no melhor momento da minha consciência, eu sou ainda pura vaidade e relatividade humana. Mas Ele me amou com amor eterno. Isso me foi mostrado e me foi demonstrado pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por mim, sendo eu alienado. E pelo fato de que Jesus bradava que estava tudo pago em relação a mim. E que Deus estava nele reconciliando consigo o mundo. Esse constrangimento de que o meu débito foi pago gerou em mim um sentimento de gratidão, um amor grato. E esse sentir grato e essa consciência grata, esse saber grato, produziu em mim uma outra realidade. Esse saber grato gerou no meu coração uma consciência de que a única maneira que eu tenho de expressar a Deus a minha alegria grata, o privilégio dessa iluminação e da certeza de que eu estou livre, perdoado, lavado, resgatado, posso andar nesse mundo sem opressão de nenhuma forma de consciência, sabendo que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, tirou ontem, tira hoje, tira amanhã, tirará sempre, tira. E o meu foi tirado. E eu ando com essa gratidão, caminho da santidade simples, porque essa gratidão não deseja transgredir, essa gratidão deseja expressar amor, nenhuma outra coisa além de amor. E verdade, e sinceridade, e justiça na verdade. É só isso que ela quer. Aí eu ando e eu descubro que se eu quiser demonstrar isso a Deus, a única maneira de fazê-lo é amando os meus irmãos, o que, aliás, se de fato eu encontrei a Deus, amar os meus irmãos passa a ser o reflexo natural. Eu recebi graça, fui perdoado, então ninguém deve também mais nada a mim. Isso aqui é uma consciência perdoada que se enxerga, que não fica contando pecados. Eu devo ter sido perdoado de quantos? Não, você é um pecado. Você é vaidade. Você é esquizofrenia primal. Você é um ente ambivalente e ambíguo. Todos pecaram. E todos igualmente carecem da glória de Deus. Então quem não fica fazendo essas contabilidades, mas recebe essa percepção e não quer fazer Photoshop religioso nela, esse que se enxerga, assusta-se com a loucura dessa graça. Como é loucura, 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 loucura esse negócio de que Deus amou ao mundo, se encarnou, se entregou, que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E também que isso já estava feito antes de haver mundo, porque Deus, para criar, morre. E a criação é a explosão da ressurreição do Cordeiro. Então, quem se assusta com essa revelação, passa a olhar para toda outra criatura e criação de Deus com amor, com graça. É natural. Se não for assim, não foi genuíno, não foi profundo. De modo que, se o Evangelho não produzir
paz com Deus no meu coração e não produzir amor de Deus em mim, expresso no modo como eu trato o próximo, a mulher, o marido, os filhos, o vizinho, o desconhecido, o carente, o fedido, o cheiroso, o bonito, o feio, todos. E se o Evangelho não me faz perceber a mim mesmo como uma presença de um ente nascido de Deus no mundo para revelar este amor, para ser uma expressão viva, não falada, mas encarnada do amor de Deus, com gestos de Deus, com carinho de Deus, com silêncio de Deus, com a paciência de Deus, com a ternura de Deus, com a bondade de Deus e também com palavras de Deus. Se esse ciclo do Evangelho não se completar em mim, o Evangelho não realizou seu bem na minha vida. E eu devo, de fato, me perguntar se o que eu chamo de novo nascimento aconteceu mesmo na minha vida. Porque todo aquele que é nascido de Deus ama seu irmão. Tem muita gente me vendo aqui que sai por aí dizendo que é nascida de novo. Mas está cheia de ódio no coração. Odeia os pastores que as enganaram, odeia a mulher que o forçou aí, o cara acabou entrando, ficou, gostou e dançou. Odeia o marido que fez algo parecido. Ou odeia aqueles que no grupo traíram você. Ou odeia o patrão que você acha que não faz boa gestão das coisas que são dele mesmo, mas ele gere mal, e você foi ficando com raiva, amargurada. Aí você vai, daqui a pouco você está odiando tudo que é político. Eu vejo ali no Facebook, eu posto coisas que me mandam, porque eu não vou atrás de nada, vocês sabem. Não vou mesmo, se depender de mim, meu Facebook não vai ter uma foto, uma tirinha, um vídeo, porque eu não vou atrás, eu só posto o que me mandam. Mas eu vejo as reações das pessoas, quando o assunto, por exemplo, é política. Eu posto com humor, como graça, porque é tão triste que a gente tem que rir, que é para não chorar. É patético. Senão você anda indignado o dia inteiro. Não é meu caso. Eu não sofro de indignações o dia inteiro. Meu coração anda em paz o dia todo. Se vocês pudessem entrar no meu coração e ver como há paz como um rio aqui dentro, crescente e profundo. Mas eu noto lá, nessas postagens, que o que eu faço com leveza e com humor, meu Deus, é transformado numa gravidade brutal, agressões, e eu vejo, percebo a babância da raiva das pessoas. É muito ódio entre os nascidos de novo, raiva, raiva. Aí vem aqueles que te acusam de desamor por você ter postado uma coisa que pode parecer mal aos olhos delas, porque tem a ver com alguém que elas idolatram no meio religioso. Aí elas te agridem dizendo, você não tem amor, seu canalha, cretino, sem vergonha, te anarquizam com um ódio visceral. Olha, o desamor, o ódio tomou conta dos nascidos de novo. Não acredito no seu novo nascimento, de jeito nenhum. A menos que, sendo você nascido de Deus, ame ao seu irmão, perdoe ao seu irmão. E até quando você tem alguma coisa profética ou crítica a dizer sobre um acontecimento público, não sobre a vida privada de ninguém, mas sobre um acontecimento público que interessa socialmente a todos, você diz com senso crítico na observação, mas sem os achincalhamentos e sem ódios e sem as expressões de estímulo à raiva que eu vejo a maioria esmagadora das pessoas demonstrarem. Por quê? Porque os nascidos de novo acham que eles receberam permissão para ter raiva daqueles que porventura falsifiquem o Evangelho. Você está enganado. Você tem que amar inclusive os que falsificam o Evangelho. Ainda que os denuncie, ame-os. Não os ponha no inferno, ore por eles todos os dias. Peça a Deus que os converta, que algo lhes aconteça. Que eles se levantem como Zaqueus televisivos e digam, decido devolver aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei de alguém, restituo 4 vezes mais. Para que se diga, hoje entrou salvação nessas vidas. É a minha oração todo dia. Para que isso produzisse um susto no país. Já imaginaram se essas pessoas se convertessem de verdade? E isso alterasse todo o projeto da existência delas, mente, coração, vida, dinheiro, finanças, economia, e eles se tornassem pessoas simples no Evangelho, pregando a palavra, que loucura não seria?
Hoje eu os vejo como inimigos da cruz de Cristo, mas os amo no Senhor e oro por eles, na esperança de que eles mesmos um dia não se condenem naquilo que fazem e tenham a chance de experimentar o gozo do Evangelho, provar a alegria de servirem a Deus por nada e com simplicidade de coração. Que coisa maravilhosa que não seria. Esse é o meu olhar, essa é a minha esperança. Eu não torço pela tragédia de ninguém, nem pela calamidade de ninguém. Gostaria que todos não precisassem se quebrar para abrirem os olhos e enxergar a luz da graça no Evangelho. Mas, como eu dizia, não é assim. A maioria dos nascidos de novo estão cheios de ódio. Aliás, esses nascidos de novo que eu tenho visto por aí, meu Deus, devem ter nascido de novo na amargura, no ódio, na raiva, porque não foi no amor de Deus. São ácidos, são amargos. Você sente que não existe doçura no falar deles, não existe meiguice, não existe ternura, não existe carinho, não existe interesse, está tudo. São os nascidos de novo cáusticos, absínticos. São pessoas espinhosas, reativas. São hipersensibilidades que surtam e que a gente não sabe o que a pessoa é capaz de fazer como reação. Porque esses nascidos de novo não têm nascido do amor de Deus. São nascidos da religião, nascidos da carne, nascidos da psicologia, nascidos do encontro comunitário, nascidos da alegria fraterna, nascidos do conjunto humano que encontraram, nascidos da gangue religiosa que lhes fez bem encontrarem, serem parte de um grupo, saírem juntos. Enquanto durou, veio marcado com todos os signos de Deus e a pessoa misturou as coisas e achou que nasceu de novo, mas se não amou, não ama e hoje não perdoa e se ressente do mal, não nasceu do amor do Evangelho, da consciência do Evangelho, porque a consciência do Evangelho, do que Deus em Cristo fez por mim, de como Ele me amou primeiro, e a loucura desse amor, e a extensão desse amor, e a incompreensibilidade desse amor, por causa do meu estado de distanciamento dessa luz, Ele veio não só me dar esse privilégio, mas veio fazer disso um fato, e uma possibilidade, uma porta aberta, e uma luz esparramada pela terra, para que todo aquele que deseje compreender, compreenda. E isso chegar a mim, me atingir, e me impactar, e eu ser iluminado, para mesmo não compreendendo a loucura de tamanho amor, crer que Ele é real, e que aconteceu, e é por mim, e é fato, e eu sei que eu preciso. Esse é outro milagre, é saber que eu preciso, de que isso é tudo que eu preciso. Isso vai produzir inevitavelmente em mim, um chafariz de amor. Eu bebi dessa graça, ela jorra de mim. O fruto é esse, aí eu amo os meus irmãos. E tem aspectos muito práticos, não é de palavras nem de boca, é de fato e de verdade, é socorro, é ajuda, é presença, é paciência, é disponibilidade, é atenção, é silêncio, é espera, é intervenção às vezes. Mas é graça sempre, com justiça, com medida e com verdade. Aí o Evangelho vai crescer em mim. E o nascer de novo manifestar-se-á. Você quer saber se nasceu de novo? Quer fazer sua profissão de fé no amor de Deus? Ame o seu irmão. E não fique a dizer, eu creio no Evangelho, eu fui batizado, eu tomo a ceia, eu dou o dízimo. Porque a única questão para Jesus é, você ama ao seu irmão? Aquele que diz que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu quero deixar para você hoje uma pergunta desde já, desde agora, para você responder com toda a sua sinceridade. A pergunta é, pelos critérios do Evangelho, você nasceu de novo? Se o amor é o sinal do novo nascimento,
Você nasceu de novo? Se o amor é o sinal do novo nascimento, eu lhe pergunto, você nasceu de novo? É só isso que eu quero que você responda. Um exercício de olhar para o coração e veja. Veja. Veja se não é amor tudo aquilo do que se queixa de você em casa, do que se queixa, do que as pessoas se queixam de você em casa. Se não é por esse déficit de amor. E eu não estou falando de amor na perspectiva apenas do meu texto inicial hoje, no Papo de Graça, aquilo que não se quita, baseado lá em Romanos 13. E a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa é uma dívida permanente. Então, não é naquela perspectiva de saber que eu tenho que crescer no amor. Eu estou perguntando em níveis ainda muito mais baixos. Se de fato, você sabe que aquele que nasceu de Deus dá fruto do amor, minha pergunta a você é, você é nascido de novo? O fruto do amor está presente? Você ama a sua mulher? Ou você trai a sua mulher? Se você trai a sua mulher, você não ama a sua mulher. Você pode achar ela gostosa, bonita, você pode achar que a sociedade conjugal com ela é boa, é o melhor que você fez na vida, mas se você ama a sua mulher, você não trai a sua mulher. Se você ama seu marido, você não trai o seu marido. Se você ama os seus filhos, eles não ficam em terceiro, nem quarto, nem em quinto lugar nas prioridades da sua vida, muito menos em último. Se você ama o seu próximo, pessoas passam a ser mais importantes na sua atenção cotidiana do que coisas, do que objetos. Relacionamentos, se você ama, passam a ser muito mais importantes do que posses, conquistas, glórias. Não. Por isso é só olhar para o coração. E você me responda com singeleza de alma, se você, de fato, só foi um olhado na igreja quando foi batizado, fez profissão de fé, se envolveu no esquema, mas não nasceu de novo. Porque o fruto do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito do amor de Deus, não acontece em você. Você segue a vida zangado, amargurado, antipatizando, sentindo raiva com facilidade, vingativo, com uma torcida organizada do mal instalada no seu coração. Lá vai você, caminhando com invejas, com discórdias, e alimentando-as e gostando delas. Lá vai você, nascido de novo. Nascido nada. Nascido sim, da carne e não do espírito. Nascido da religião, mas não do Espírito Santo. Pelos critérios do Evangelho, você nasceu de novo? Se amor é o sinal do novo nascimento, você nasceu de novo? É só isso que eu quero que você responda. O chat permite que você responda anonimamente. Você pode ser cardeal, pode ser o candidato brasileiro ao conclave no Vaticano, e por acaso esteja me assistindo na preparação para sair, para a votação, para iniciar o conclave daqui a pouco. Mas se quiser dar uma palhinha aqui e abrir seu coração, por favor, pode fazê-lo anonimamente. Todo mundo, grandes e pequenos, diante de Deus, não há acepção de pessoas.